Estamos de volta com o nosso curso Sem Cefaleia. Hoje o papo rápido é sobre enxaqueca e cefaleia do tipo tensão. Prometi para vocês na live. Hoje nós vamos falar sobre similaridades e diferenças em pacientes com migrânia e cefaleia do tipo tensão. Eu peguei um recorte de um artigo bastante famoso entre os cefaliatras e a gente vai esmiuçar essas diferenças para quem ainda tem dificuldade de reconhecer esses tipos de cefaleias primárias como entidades diferentes, tá bom, pessoal? Então, não tem nenhum conflito de interesse, vocês já sabem, e vamos direto ao ponto. Observem essas duas figuras representadas nessa tela. Do lado esquerdo, Tension Type Headache, mostrando um paciente aqui com uma faixa vermelha na cabeça, que é basicamente a representação fenotípica do paciente que chega pra gente. E no lado direito, a gente tem aí uma moça com uma faixinha vermelha em uma região do hemicrânio, na região na orbitofrontal esquerda dela, também representando mais ou menos o que é mais comum dentro do mundo da migrânia desses pacientes que nos procuram. Então vamos falar sobre o que parece entre esses pacientes, tá bom? Então o que a gente tem de similaridade? Na CTT e na enxaqueca, a idade de início é geralmente ali pela segunda década de vida, tá bom? Como disparadores, a gente tem em comum da CTT e da enxaqueca o estresse e os distúrbios do sono, para os dois, ok? Tratamento. De tratamento em comum entre essas duas entidades nosológicas, nós vamos ter nas fases agudas os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Como nimesulida, cetoprofeno, naproxeno, e analgésicos simples, como paracetamol, ácido acetilsalicílico, a dipirona, tá? E tratamentos não farmacológicos também são divididos entre esses dois. Acupuntura, exercício físico, fisioterapia nas suas mais diferentes abordagens, terapia psicológica, biofeedback e dieta mais personalizada, tá bom? E comorbidades também em comum dessas duas dores de cabeça são problemas psicológicos diversos, como transtorno depressivo, transtorno ansioso, dor e distúrbios do sono, ok? Vamos voltar nossas atenções aqui para as particularidades que vão diferenciar a CTT de outras cefaleias, e aqui no caso da enxaqueca, tá? Então, na cefaleia do tipo tensão, a gente tem uma prevalência que não é tão diferente entre homens e mulheres, tá bom? Então a gente não tem que pensar que tem uma diferença muito grande, existe uma diferença muito pequena para ser mais comum nas mulheres, mas basicamente a gente entende que é uma proporção igual, tá? A duração da crise na cefaleia do tipo tensão é geralmente de 30 minutos até 24 horas, tá bom? Já diferente do ataque migranoso. As características da dor geralmente são opressiva e bilateral. É muito difícil um paciente com CTT se queixar de dor só de um lado. E geralmente quando isso acontece é quando ele tem algum sensibilizador periférico que piora a dor de um lado e ele acaba sentindo mais daquele, referindo isso. Mas quando você vai investigar direitinho, ele já tinha uma história prévia de uma cefaleia mais em opressão que está igualmente distribuída em toda a região cefálica. É basicamente a dor do paciente é de leve a moderada, a CTT ela não costuma ser tão incapacitante e a fisiopatologia está mais envolvida com uma sensibilização do sistema nervoso periférico. É claro que existem fatores centrais envolvidos, mas basicamente a gente tem ali o envolvimento de uma isquemia na região muscular por conta da compressão mantida dessa musculatura mais tensa, tem nociceptores na pele, na face, na região occipital, na região pericraniana. Então o componente periférico tem um papel primordial na etiopatogenia e nos disparos das crises do paciente com cefaleia do tipo tensão. E de uma forma mais diferente, na enxaqueca a gente vai ter uma prevalência que é altamente conhecida, maior em mulheres. No aspecto global, a gente tem aí 15% da população mundial apresentando enxaqueca, comparado com 26%, quase 27%
na cefaleia do tipo tensão, mas vale lembrar vocês, apesar de a cefaleia do tipo tensão ser mais comum, nos serviços de saúde, a mais comum é a enxaqueca, porque ela é mais incapacitante. Olha aqui, severidade da dor, moderada a intensa, com uma duração de crise que vai de 4 horas até 72 horas, tendo uma representação fenotípica mais unilateral, de característica mais pulsátil. Átila, paciente com enxaqueca pode apresentar uma representação da característica da dor de maneira diferente? Pode. Várias vezes já chegou para mim paciente com dor nos dois lados. Uma coisa muito importante de perguntar para o paciente é: a sua dor, ela é só de um lado? Aí ela fala que é dos dois. Aí você sempre pergunta se toda crise dói os dois ao mesmo tempo, porque grande parte das vezes o paciente fala assim: não, doutor, às vezes dói de um lado e às vezes dói de outro. Então ela sente dor nos dois lados, mas é de maneira alternada. E isso ajuda a gente a fechar o critério diagnóstico para migrânia. Porque quando a gente tem uma dor bilateral, a gente começa a querer desconfiar, né? Mas não é critério sine qua non, é preferencialmente. Então é um dos critérios que a gente vai juntar com outros para poder fechar o diagnóstico de enxaqueca, ok? Os sintomas associados são fotofobia, fonofobia, vômito, presença ou não de aura, que é um fenômeno que no curso sem cefaleia a gente explica muito bem o que é, a porcentagem, como diferenciar de um ataque isquêmico transitório ou de um AVE, por exemplo. Comorbidades comuns mais associadas à enxaqueca: obesidade, epilepsia e AVC, principalmente naqueles pacientes com enxaqueca com aura, com fatores de risco. E tratamentos específicos da enxaqueca, também a gente fala muito bem sobre isso no curso sem cefaleia. Tratamento agudo pode ser feito com triptanos, com gepantes, com ditãs, e tratamento preventivo pode ser feito com a classe dos antihipertensivos, agentes anticonvulsivantes, toxina botulínica, anticorpos monoclonais, anti-CGRP principalmente. Também existem os antagonistas orais dessa classe e outras alternativas de neuromodulação apropriadas e aplicadas para a enxaqueca que a gente não consegue obter resultados bons para a cefaleia do tipo tensão, por exemplo. E tem uma fisiopatologia já muito mais complexa, que a gente também explica muito bem no curso sem cefaleia, que envolve sensibilizadores periféricos, mas que o elemento central é a ativação do sistema trigêmino vascular, que vai envolver os neurônios de primeira, segunda e terceira ordem, que inclui a gênese da dor nos aferentes que estão localizados em vasos venosos ou arteriais justaminígeos, e essa informação é levada para o sistema trigeminal, que vai fazer uma ativação conjunta do núcleo salivatório superior, o gânglio esfenopalatino, retransmitindo em vias de mão dupla essas informações para o tronco cerebral, que vão ganhar o tálamo e depois ser retransmitidas para neurônios de terceira ordem, que vão se comunicar nas mais diferentes áreas do córtex cerebral, principalmente ao longo do giro do córtex somatosensorial, gerando a percepção, a tomada de consciência dessa dor nas suas representações complexas, biopsicossociais e filosóficas também, tá bom? E para fechar essa nossa discussão, eu trouxe mais uma tabelinha falando sobre os aspectos clínicos que são compartilhados na migrânia e na cefaleia do tipo tensão. Então, na enxaqueca, essa dor é mais lateralizada, mais unilateral em 60% dos casos, e na tensão, mais bilateral. Enxaqueca tem uma cefaleia mais latejante e na cefaleia de tensão é mais em opressão. Repetimos a duração na enxaqueca de 4 a 72 horas, sendo que na cefaleia de tensão é de meia hora a um dia. Na migrânia, a dor é pior, ela costuma ter mais incapacidade, ela é moderada a intensa, e na cefaleia do tipo tensão, a gente vai ter uma dor de leve a moderada. Uma característica muito comum, e a gente fala muito sobre isso no curso, é sobre o agravo da enxaqueca quando se faz atividade física, que é algo que não deve acontecer no paciente com cefaleia do tipo tensão, ok? É bastante comum na enxaqueca a presença de náusea ou vômito, e na cefaleia do tipo tensão, geralmente isso não acontece, mas pode ser que o paciente com cefaleia do tipo tensão
apresente náusea. Eu nunca vi paciente com cefaleia do tipo tensão apresentar enjoo, mas a literatura traz que sim, então precisamos considerar. De qualquer forma, é importante saber que náusea não é critério definidor para CTT, mas entra como um critério que soma no diagnóstico da enxaqueca, ok? Fotofobia, fonofobia ou aura são presentes na enxaqueca e tipicamente isso não acontece na cefaleia do tipo tensão, eu nunca vi naqueles pacientes que só têm CTT. Mas pacientes que compartilham CTT com enxaqueca, aí a gente vai ver isso nos dois. Ok? Vamos finalizar com duas questões para a gente entender como essas questões caem na prática da residência médica ou nas provas de título. Ao comparar as apresentações clínicas da enxaqueca e da cefaleia do tipo tensão, qual das seguintes alternativas melhor diferencia os sintomas associados característicos de cada condição? Letra A. Ambas apresentam dor de cabeça bilateral e pressão? Já sabemos que não, né? A enxaqueca se caracteriza frequentemente pela presença de náuseas, vômitos, foto e fonofobia, enquanto a cefaleia do tipo tensão raramente apresenta esses sintomas? Letra C. A cefaleia do tipo tensão é acompanhada por aura? Em algum momento eu falei para vocês que CTT tem aura? Não, pessoal. E letra D. Tanto a enxaqueca quanto a cefaleia do tipo tensão apresentam sintomas autonômicos intensos, como lacrimejamento e congestão nasal. Primeiro que quando a gente fala de sintoma autonômico, tu tens logo que pensar em cefaleia trigêmina autonômica, ok? Mas na enxaqueca pode ser que o paciente apresente lacrimejamento, apresente uma vermelhidão no olho. Não existe uma representação tão forte de sinal autonômico no paciente com migrânia, mas eles podem estar presentes. A gente não vê isso na cefaleia de tensão, não é para a gente ver pelo menos, tá bom? A enxaqueca é classicamente associada aos sintomas autonômicos e sistêmicos, como náusea, vômito, fotofobia e fonofobia, e frequentemente ele acontece unilateralmente. A CTT não, gente. A CTT geralmente é bilateral, não tem esses comemorativos, a dor é mais em aperto, e saber essa diferença é essencial para o diagnóstico diferencial entre as cefaleias primárias, ok? E a última questão, sobre os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na enxaqueca e na cefaleia do tipo tensão, qual das alternativas descreve melhor uma diferença fundamental entre essas condições? Letra A. Na enxaqueca, a ativação do sistema trigêmino-vascular e a liberação de peptídeos como CGRP são mecanismos centrais, enquanto na cefaleia do tipo tensão predomina a sensibilização muscular e a ativação de vias inibitórias centrais. Letra B. Ambas as condições compartilham exatamente os mesmos mecanismos neurovasculares. C. A cefaleia do tipo tensão envolve predominantemente alterações na liberação de glutamato e ativação de receptores NMDA, ao contrário da enxaqueca. Letra D. Na enxaqueca, a inflamação perivascular não tem papel relevante, enquanto na CTT a inflamação perivascular é o mecanismo predominante. Essa aqui é para o cara não errar realmente. Quem entende de fisiopatologia de cefaleia primária vai acertar de cara a letra A, que explica que na enxaqueca, um dos mecanismos principais da etiopatogenia dessa doença é a ativação e amplificação retroalimentada do sistema trigêmino-vascular, com a liberação de vários neuropeptídeos, dentre os quais o CGRP tem sido muito estudado e é reconhecido. Já a CTT está sim ligada à tensão muscular pericraniana e à sensibilização depois central de algumas vias inibitórias, sem a ativação marcante dos mecanismos neurovasculares e neuroinflamatórios que a gente consegue ver na enxaqueca. Isso também é crucial para a gente compreender e manejar clinicamente cada tipo de cefaleia, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui fica o artigo pelo qual eu me baseei para essa discussão e até o próximo encontro. Um grande abraço.